aqui nos nossos estúdios. Mais uma vez, agradecemos a presença do vereador Paulo Gaspar, que vem aqui falar sobre um assunto muito importante. Edmilson, vou deixar para você as honras da casa. O Paulo é um vereador que tem se sobressaído bastante aí na Câmara dos Vereadores, né? Um atuante, né? Talvez o mais atuante de todos, e consequentemente é o vereador que traz notícias para a gente, notícias boas muitas vezes, né? Porque é um arquiteto, é um urbanista tal, preocupado aí com os problemas reais da cidade. E agora ele está instituindo aí, fez um projeto de lei, né, que institui a política social urbana voltada ao atendimento urbanizado, multidisciplinar, integrado e a efetivação do direito à moradia de pessoas em situação de rua. O projeto se chama Projeto Moradia em Primeiro Lugar. Vereador, o senhor disse para mim que esse projeto é revolucionário. Explica aí a revolução que pode ser feita com relação a um gravíssimo problema que toda cidade grande tem, que é o morador de rua. Obrigado, Edmilson. Bom dia Edson, bom dia ouvintes da Band. Esse projeto faz parte de um pacote, né, que começou ano passado, de vários instrumentos urbanísticos que a gente tentou aprovar no final do ano na Câmara, mas acabou não dando certo, e aí a gente protocolou agora de forma isolada. Também fizemos um outro de concessão de viadutos essa semana, e o de moradia em primeiro lugar vem atrelado ao de locação social, que também protocolamos, no sentido de que a administração pública ela deve prover um teto, seja para as pessoas em situação de vulnerabilidade ou em situação de rua, porque é um projeto que tem acontecido a nível mundial, com um tremendo sucesso. De cada 10 pessoas que entram nesse programa, apenas uma volta para a rua. Então, são dados consolidados durante anos, aplicados em vários países do mundo, começou nos Estados Unidos, Canadá, Japão, Europa toda. Aqui no Brasil, nós temos 2 projetos pilotos acontecendo em Curitiba e Porto Alegre, mas ainda não existe um projeto legislativo, uma política pública efetiva para esse programa, que é sensacional, na minha opinião. Vereador, eu tenho um grande amigo que se chama Valdenei Amorim, radialista, já trabalhou aqui na casa também, que ele diz o seguinte, que a gente precisa falar em letra de forma. Então, eu vou pedir para o senhor falar em letra de forma o que é esse projeto. Ok. Você se lembra, Edson, qual foi a sua primeira casa quando você veio ao mundo? A casa dos meus pais. A barriga da sua mãe. A barriga da minha mãe, verdade. Então, quando a gente vem ao mundo, imediatamente você, eu e todo mundo ganhou um teto, em algum lugar, de alguma forma, tal. Agora, você imagina você na rua. Você perde toda a sua referência psicológica total. Você perde o amor próprio, você perde tudo. Você fica totalmente ao Deus dará, né? Ou ao diabo dará, enfim. Então, esse projeto, primeira coisa, atenção, a pessoa precisa de um teto, antes de qualquer coisa. Só que para escolher essa pessoa, logicamente, existe todo um trabalho de triagem feito. Então, como é que é feito hoje e que não dá certo? A pessoa fica 30 anos na rua, faz tratamento, vai, volta, e não tem saída para ela. Então, você chega lá hoje com assistente social, você veio da onde, você quer voltar para o seu lugar, ou você está com problema na sua família, você quer que a gente faça um meio de campo com a sua família, você quer ir para um albergue, tem um albergue ali, você quer voltar para a sua cidade, eu te dou você tem passagem. todas as opções, só que você não tem uma ligação emocional efetiva, um vínculo com essas pessoas. Esse é o diferencial do programa. Então, já tem algumas ONGs, normalmente começa com igrejas, ONGs, esse tipo de coisa, que começa a conviver com essas pessoas na rua. Então, você vai lá todo dia, ou sei lá quantas vezes por semana você consegue ir, um grupo de pessoas organizado, treinado para isso, para começar a estabelecer vínculo com essas pessoas. Ela vai contar a vida dela, ela vai contar os problemas dela, os desejos dela, os sonhos dela, tudo enfim. E aí, com esse vínculo, começa, então, a verdadeira triagem, o caminho. Bom, essa pessoa realmente precisa de ajuda. Onde você gostaria de morar? Você quer ficar no centro? Não, eu gostaria de voltar lá para o Campo Grande, de onde eu saí. Enfim. E aí você vai ligando as coisas para chegar e a prefeitura alugar uma casa, um kitnet, um espaço, uma pensão, que seja, para essa família no local onde ela precisa. Tem gente que não, eu quero morar no centro aqui porque eu trabalho de faxineira ali no Cambuí. Beleza. Eu quero sair daqui porque aqui eu tenho droga à disposição o tempo todo, eu quero sair daqui. Eu sou assediado o tempo todo. Então, cada caso é um caso. Vereador, o projeto que eu li ele todinho, assim, pelo menos as justificativas do projeto, e
E, claro, ele implica em uma total participação aí da prefeitura, a prefeitura é que vai comandar isso tudo, e implica em gastos também, né? E, normalmente, um dos motivos para que o prefeito recuse, né, o projeto é quando não há a indicação de onde serão retirados os custos para bancar o projeto, né? O senhor teme que isso possa ser usado como argumento para barrar esse projeto? Não, veja bem, hoje o custo é muito maior da forma como é feita. Como eu disse, a pessoa fica anos e anos e anos e não tem solução, então ela usa todas as estruturas do Estado, seja assistência social, seja CRAS, seja SAMU, seja hospital, ela vai para a polícia, ela vai presa, enfim, e todo um aparato social que custa caríssimo para o Estado, sem recuperação, e também a degradação urbanística que acontece, a depreciação dos imóveis, dos espaços públicos, o abandono do centro se deve muito a isso também. Então, tudo esse custo social é incalculável, né? Então, hoje já está comprovado por números de toda essa metodologia. Então, o bacana desse projeto, porque como ele acontece no mundo inteiro, existe uma interligação de dados e da metodologia que é unificada, né? Por isso que ele é muito bem descrito, ele é extenso, e existe um acompanhamento em tempo real do que vai acontecendo nesse programa no mundo todo. E aí esses dados são cruzados e isso vai ajudando a melhorar a efetividade do programa. Então ele é muito mais barato. Então a questão dos recursos já tem, ele pode ser, já tem tanto a dotação da própria Secretaria de Assistência Social, Saúde, que são o maior orçamento da cidade, que é a saúde, eu mesmo, todos os vereadores aí, acabamos de destinar emendas milionárias para todas essas secretarias, e todo ano você tem aprovação do orçamento, então dinheiro não é o problema, e esse programa é muito mais barato e muito mais efetivo. O quinto sinal marcando aqui 10h45, estamos ouvindo o vereador Paulo Gaspar, que tem um projeto, uma ideia de projeto, o lançamento de um projeto sensacional para resolver o problema, ou pelo menos minimizar o problema de moradia das pessoas em situação de rua. Agora, vereador Paulo Gaspar, várias e várias vezes, quando a gente conversa com a secretária de Assistência Social, a Vandecléia Moro, ou então com alguém dessa área, a gente ouve dizer também que tem muita gente que mora na rua que não quer sair da rua. O senhor tem essa informação também? Essas pessoas já se acostumaram, porque tem comida de graça, porque vive no centro da cidade, as pessoas não querem mesmo. A gente tem um problema gravíssimo em São Paulo, que é a história lá da Cracolândia, que não temos ainda, pelo menos naquela intensidade. Mas as pessoas se acostumaram com a rua, querem viver na rua, vereador? Existe, como eu falei, né, essa proporção de 1 em cada 10 que realmente não quer, tá viciado nesse modo de vida, mas a grande maioria gostaria de ser. Você perguntar, você é viciado? Eu sou. Você gostaria de sair dessa vida? Lógico que eu gostaria, mas eu não consigo. Então, a moradia é o primeiro passo. A partir do momento que ela vai criando esse vínculo com o lar, com a vizinhança que ela vive, tendo essa ajuda toda, essa permanência, essa convivência com essa equipe preparada de assistentes, de ONGs, de tudo mais, ela começa a criar amor próprio, ela começa a criar identidade com o local e com a vizinhança que ela vive, e ela tem muito mais força para resistir do que se ela ficar na rua. E por que hoje ela fica na rua? Porque ela não tem um lar, ela não tem um teto. Você quer ir para o albergue? Vai lá no albergue. Algum de nós aqui já foi visitar um albergue para ver? Vai lá à noite para você ver o que tem de traficante viciado ali. Você que vai para a rua com a sua família, você acha que você teria coragem de colocar a sua criança, seu filho, sua esposa, inclusive não pode ficar junto, deixar lá na mão de você sabe quem que acontece lá dentro? Eu prefiro ficar na rua mesmo, sem dúvida alguma. Então, o albergue, por melhor que sejam as intenções, todo o esforço que a secretaria faz, é inócuo no sentido de efetividade, é enxugar gelo, como a gente fala. Então, esse programa realmente é o que mais dá resultado e, sem sombra de dúvida, a distância é grande. E seria uma alternativa também espetacular, né, vereador? Porque a gente vê aí programas habitacionais também que começaram e já nasceram praticamente mortos, né? O déficit habitacional da cidade, as pessoas não têm mesmo moradia e o governo não tem como facilitar a moradia para as pessoas. Então é uma situação quase que sem solução, né? Então, dos vários projetos que eu já coloquei, um é do ex-Coab Centralidade e o outro da locação social. Por quê? Eu sou totalmente contra você, hoje, Coab, fila, 50 mil pessoas na fila, e aí uma família ganha uma unidade, ganha um apartamento, sendo que a fila não anda. Então, assim, parou com esse negócio de dar unidade, não tem que dar casa nenhuma.
aluguel social. Aí sim, a fila vai andar, a rotatividade é grande e você vai dar um tempo para essa família se reestruturar para ela sair. Então, você dá uma porta de entrada e uma porta de saída. Da mesma forma que o moradia, em primeiro lugar, você tem acompanhamento, capacitação e uma expectativa de prazo, locação social também. Às vezes a pessoa precisa de 1 ano, 2, 3, 5 para ela se reestruturar e voltar a ter a independência dela. Então, esse é o programa da locação social. A gente fala desse hotel abandonado aqui do Palace, é um exemplo, né? A prefeitura vai lá, faz uma concessão para iniciativa privada, recupera, reforma o prédio, a prefeitura vai pagar aluguel para essa empresa durante 30 anos para pagar lá o que a empresa investiu, e você vai trazer essas pessoas da periferia para cá. O moradia, em primeiro lugar, a diferença é que você não vai botar todo mundo no mesmo lugar, porque ali você tem traficante, tem viciado, você tem uma série de coisas, você não pode virar um gueto. Então é diferente você trazer pessoas da periferia que são pessoas sadias, normais, que só estão com dificuldade de honrar seus compromissos financeiros, é uma coisa, vai morar ali, beleza. A maioria dessas pessoas em situação de rua, eles não sabem nem conviver em sociedade, num condomínio. Então aí são distribuídos de forma isolada, equilibrada, no espaço público da cidade, entendeu? Então tem toda uma metodologia, cada caso é um caso. Então, primeira coisa, eu estou propondo políticas públicas. É a primeira coisa, tem uma legislação adequada. Segundo, a prefeitura, o governo tem que estar estruturado para atender esses programas, né? Então, ela precisa se estruturar. Hoje ela não está e não sabe fazer, não tem essa gestão. E terceiro, o acompanhamento de você dar essa porta de entrada e a porta de saída, né? Agora, você pensar que isso você vai requalificar os espaços urbanos, né? É um grande ganho e você começar a atrair de volta os investimentos para o centro da cidade. O senhor já conversou com outros vereadores sobre esse projeto? Se sim, qual a disposição deles? O senhor vê uma possibilidade de aprovação na Câmara? Como é que está essa situação? O pessoal ainda está de férias, né, Edmilson? Então, não deu tempo ainda. Os outros estão de férias, né? Porque o senhor parece que não está, não. A partir de 1º de fevereiro já vem CPI, já vem um monte de coisa, então provavelmente vai demorar um pouquinho aí para a máquina engrenar, mas eu tenho esperança, né? Já estou propondo uma comissão para implantação de governo digital, uma série de coisas, então assim, é muita demanda aí para o início do ano, mas eu tenho expectativa, sim, que os vereadores vão abraçar essa causa. Claro que vai ter que ter o apoio do governo, porque é a base do governo que apoia os projetos, né? E aí eu já estou começando a conversar com a Vandecleia, a secretária Vandecleia. Vereador, o Edivalmir está mandando uma pergunta para o senhor aqui. Ó. Edson, pergunte ao nobre vereador se o pessoal, se ele já foi, se os vereadores já visitaram Santa Catarina para saber o que aquele estado faz para não ter pessoas em situação de rua. Gente tão simples. Vou sempre a Joinville, Rio do Sul, Navegantes, Blumenau e outras cidades e não vejo mendigo pelas ruas. É o que diz aqui o Edivalmir, vereador. Obrigado, Edivalmir. Tem vários fatores, né? Primeiro, fatores históricos, de migração, né? Você tem diferentes correntes migratórias ali para o sul. Você tem a questão do clima, que é mais frio, então as pessoas preferem locais mais quentes. Você tem cidades de menor população, lógico, então essas pessoas preferem as cidades como Campinas e outras metrópoles, que elas vão ter as pessoas iguais a elas, né? Numa cidade pequena, eles ficam muito em evidência, né? E ainda também não tem as políticas públicas que ajudam. Então, são vários fatores aí que influenciam. O DJ Ale faz uma colocação para o senhor também, uma provocação até. Ele diz o seguinte: olha, existe um projeto que mais de 30 anos que ainda não foi concretizado, que as pessoas teriam moradia com maior facilidade para comprar uma moradia popular. Por que o senhor acha que as pessoas em situação de rua merecem passar na frente e ter moradia antes? Quem que é o... É o DJ Ale. DJ Ale. Como eu falei anteriormente, eu sou contra esse negócio de você dar imóveis para as famílias, né? Nós não temos recurso nem municipal, nem estadual, nem federal para isso. Como a fila é grande, eu acredito que na locação social, que também é um modelo implantado no mundo inteiro, é muito mais justo e a fila anda e você atende a muito mais pessoas, né? Então, eu sou contra esse modelo velho, ultrapassado, de Coab, de BNH, de Minha Casa, de Casa Verde e Amarela, tudo mais. Claro, subsidiar para pessoas que podem pagar é uma coisa. Você pode ir no banco ter um financiamento, o governo, política pública de financiamento. Agora, nós estamos falando de pessoas em situação de rua, situação de vulnerabilidade, pessoas necessitadas. Se a gente não fizer nada, o custo social é altíssimo, é muito mais alto.
Então, é a mesma coisa que você tem 5 filhos na sua casa. Você tem um lá que é deficiente, está doente, está de cama, tal. A família inteira se mobiliza para atender essa pessoa, que ela está em muito maior necessidade do que as outras, que apesar de ter suas dificuldades, todos têm, não está em total. Então, assim, esse influencia a vida da família toda. E assim os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, todos que estão em vulnerabilidade, é nosso dever, em primeiro lugar, colocar atenção especial nessas pessoas. Vereador, mudando um pouquinho de assunto, o senhor aprovou um projeto que reduz o uso de papel na administração pública. Esse projeto era mesmo necessário? Havia um volume muito grande de uso de papel, um uso até inútil, no caso, para poder ser reduzido assim? Obrigado, Edmilson. Vem sendo implantado isso a nível federal, estadual, municipal, ao longo do tempo, mas ainda temos muito que avançar nesse sentido. Inclusive, uma das críticas maiores que eu tenho aqui na Câmara, a gente tem um sistema SIGADOC, que tudo circula de modo digital. Na Prefeitura tem o modo SEI, só que, por incrível que pareça, para um processo ir da Câmara para a Prefeitura, tem que imprimir tudo em papel, bota tudo num carrinho e leva para lá. E para voltar a mesma coisa. Então, assim, você tem uma Ferrari de cada lado da ponte, só que para atravessar você tem uma balsa, não tem uma ponte, né? É isso que acontece. Então, são os gargalos da administração pública e esse que você citou é de uma forma geral. Eu já coloquei um outro específico para a minha área ali, que é a Secretaria de Planejamento, e os arquitetos e engenheiros gastam muito papel ali, e cada vez que um profissional da Prefeitura dá uma canetada, mais dezenas de cópias de papel que vão. Então, isso atrasa demais, e a gente sabe que essa coisa de papel é papel que some, é papel que vai para lugar que não devia ir, é papel que entra no processo que não devia entrar. Então, a gente não tem transparência e tem que combater a corrupção. Quanto mais digital, não tem como você fraudar o sistema. Eu tenho mais uma questão ainda com relação ao seu projeto, vereador. Estava dando uma lida aqui no material que eu recebi, e diz assim, olha, para a prestação dos serviços à administração municipal, haveria aí um apoio de uma equipe técnica multidisciplinar responsável. Realmente tem que ter um engajamento, não adianta só a sua ideia, o seu projeto, o pessoal tem que abraçar o urso, não é, vereador? Perfeito. Então, a legislação é o primeiro passo, segundo, está estruturado para cumprir ela, né? Esse corpo técnico, ele não só dos técnicos de carreira da Prefeitura, mas também as ONGs, importantíssimas, como eu disse, né? O servidor ele vai trabalhar ali no horário comercial. Então, ele faz as suas funções, seja de rua ou interna. O pessoal da ONG vai à noite, vai de madrugada, vai sentar lá, vai ficar a noite toda lá batendo papo, levando marmita que seja, ou tomando a sua cervejinha junto, enfim. Você precisa entrar no clima, você precisa conhecer a realidade deles, e aí você precisa estar na rua. O servidor não consegue fazer isso. Aí, igreja é importantíssimo, o trabalho das igrejas que gostam de ajudar, né? Então, elas têm um amplo campo nesse sentido. Então, sensacional. Você usando o poder público, as ONGs, as entidades da sociedade civil organizada, serviços sociais, como o SEBRAE e outros, aí você pode unir essas forças todas e ter resultados incríveis. Pode ser também ter uma união com a SIC, aí, né? Associação Comercial e Industrial, porque de Campinas, porque é uma coisa que interessa muito para os próprios comerciantes de toda a região central ali, não é? Perfeito, Edmilson. A SIC, as entidades como o Secov, Sinduscom, que lidam com o setor imobiliário, né? Quanto que não vai valorizar você andar novamente com segurança e com ambientes qualificados no centro de Campinas? O Wagner manda uma outra questão aqui, vereador. Ele diz assim, não temos uma Cracolândia ao nível daquela de São Paulo, como você citou, Edson, mas temos a nossa que está em vias de se equiparar. Está dando uma sugestão de pauta aqui. Façam uma visita na saída das passarelas de pedestres do viaduto Cury e depois relatem o que viram. Garanto que vocês vão concordar como que a nossa Cracolândia municipal está quase no nível da de São Paulo. A situação é grave assim? É gravíssima, e por isso que eu propus aqueles instrumentos urbanísticos, que um deles é a concessões públicas e operações consorciadas. O que significa? A Prefeitura precisa fazer empreendimentos no centro de Campinas para renovar esses ambientes, né? Por exemplo, a estação antiga rodoviária, está saindo um hospital novo lá. Tudo aquilo vai ser renovado ao entorno, né? É isso que a Prefeitura tem que fazer. Então, tem a Cracolândia se formando lá, vai lá e desapropria quarteirões ali todos, de cortiços e coisas que tem, e você faz as parcerias públicas-privadas com a concessão
das empresas para sair esses empreendimentos e renovar o entorno, né? Aí, esse povo vai sair, vai para onde? Vai para o moradia em primeiro lugar, vai para locação social e tudo isso. E aí você pulveriza essa população que hoje está concentrada ali, que tem a droga à vontade, e você pulveriza e o acompanhamento psicológico, técnico, científico, saúde, etc., acompanhando e monitorando essas pessoas é a melhor forma de lidar com a situação. Alguma questão mais com o vereador, Edmilson? Aproveitar a presença do Paulo aqui para ele falar um pouco de como é que anda o projeto dele dos aplicativos por motos, né? Também que surgiu aí, deu grande problema em São Paulo, em outras cidades, estão sendo discutidos e tal. Como é que está essa situação em Campinas? Ou tem um projeto de lei nesse sentido também? Então, em 2021, as empresas Uber, mototáxi começaram a operar de forma irregular e a prefeitura foi lá e proibiu, né? A INDEC proibiu, e aí eu achei um absurdo, né? Eu sou sempre defensor do livre mercado e menos intervenção do governo do estado nas nossas vidas. Aí eu protocolei no sentido de regulamentar, disciplinar, né, o uso, e claro que essa regulamentação pode ser boa ou ruim, dependendo da forma, se ela for feita de forma excessiva, ela é ruim, mas um mínimo de regulamentação precisa ter. Então, nesse sentido, para dar segurança jurídica para as empresas, foi que eu protocolei o projeto. Agora, ele não pode virar um Frankenstein, né? Aí os vereadores chegam lá e enfiam um monte de jabuti e vira uma coisa pior do que se não tivesse regulamentado, como normalmente acontece, né? Então, já citando o exemplo do Sul aí, nós temos um prefeito do meu partido novo lá, que é o Adriano Silva, que ele acabou de desburocratizar uma lei que tinha lá que regulamentava os aplicativos em Joinville, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa fazer. Como eu propus já uma comissão de desburocratização, que foi fantástico ali, fizemos relatórios e apresentamos à prefeitura, com diversas ações de diversos setores para ir desburocratizando e simplificando a vida do cidadão. A prefeitura, a INDEC e a Secretaria de Transportes criaram agora uma força-tarefa para analisar essa questão dos aplicativos de moto, e eu espero que eles sejam favoráveis e céleres para que a gente possa avançar na Câmara, porque enquanto não tiver o sinal verde do governo, a coisa não anda na Câmara. O senhor é supersticioso ou não, vereador? Não sou. Não é? Sexta-feira 13, então tranquilo. Para mim é número de sorte, sempre foi. É mesmo? O 13 para mim sempre foi um número de sorte. Inclusive eu estudei muito esoterismo e é o símbolo da morte. A morte significa o sentido que renovação, não na morte no sentido ruim, mas de renovação. Então a gente tem que estar sempre morrendo para as coisas velhas, antigas e renovando a espiritualidade, vamos dizer, falando. Então é uma superstição, mas eu encaro no outro sentido como renovação e para mim sempre foi boa. Só para não perder a chance de manter o bom humor da sexta-feira, o número 13 dá sorte para muita gente, né, filho? Então, fazendo alusão ao PT, né, eu acho, eu não entro nessa disputa, né, entre bolsonarista, petista, esquerda, direita. Eu sou um cara de centro-direita, né, o Partido Liberal, o Partido Novo, e eu não entro nessa seara porque eu acho que tudo mesmo, são idênticos, são dois populistas, dois lados aí que idolatram políticos, e eu não entro nessa pegada aí, mas eu acho que eu vejo o pessoal apavorado aí. Ontem teve uma pessoa que tentou se suicidar aí por causa do Bolsonaro e tal. Uma loucura, né? Uma loucura, verdade. Uma insanidade que nós estamos vivendo, e as pessoas precisam focar no essencial, no que realmente a vida é movida, e parar com essa briga de torcida aí, né? Ô Edmilson, já que o convidado é seu, já deu as boas-vindas, agora se despeça do vereador, Edmilson. Eu agradeço mais uma vez ao Paulo Gaspar, a presença dele aqui, uma presença constante aqui na imprensa de Campinas, né? Porque parece que ele não tem férias, então ele continua trabalhando bastante e trazendo novidades. Eu tenho visto aí vários projetos dele, e todos eles são no sentido de melhorar a vida do cidadão, a vida da cidade, etc. e tal, e eu espero que ele continue assim, e eu espero que os projetos dele recebam aí uma guarida do poder público para que sejam colocados em prática. É isso. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Edmilson, agradeço vocês e parabenizo vocês pelo trabalho que a Band faz desde sempre. Sou fã, assíduo, assisto todo dia. E realmente, eu sou workaholic, domingo a domingo, desde que eu me entendo por gente. Coitada da minha esposa que tem que me aguentar aí. Então, até a próxima. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado ao vereador Paulo Gaspar do Novo, que nos deu uma entrevista especial aqui sobre um projeto de lei dele que pode mudar e vai mudar a situação das pessoas em situação de rua em Campinas, e o projeto pode se expandir também depois para outras cidades.